Pessoal, bom dia. Sejam super bem-vindos. Hoje o pessoal está dando um migué bonito aqui na turma. Pessoal, ainda nós temos mais 2 encontros, tá bom? Não deixem de faltar não, tá? Vou estar dando alguns temas importantes para vocês e também para estar fechando a carga horária. Vou reforçar aqui bem rápido, que eu já falei bastante na aula passada. Algumas não fizeram avaliação, não complementaram com as atividades do mundo, e não é só assistir a aula, tá, gente? Precisa fazer também a avaliação, tá? Quem não fez, não vai conseguir a certificação. Tem que fazer a avaliação. Pessoal, antes de estar iniciando a nossa aula, quero passar aqui um videozinho para vocês, e eu queria que vocês comentassem no final do vídeo, tá bom? Vou passar aqui, e no finalzinho nós comentamos. Deixa eu abrir aqui. Caso vocês não estejam... Se bem que não tem uma linguagem, assim, verbal, é mais linguagem corporal. Estou compartilhando. Ainda não iniciei, mas a tela está compartilhada. Me dê esse feedback. Está compartilhada a tela? Tá sim, Gabi. Obrigada. Só um minutinho, gente. Filho, eu estou dando aula, mamãe. Tem que esperar a mamãe dar aula, tá bom? Não, não pode, tá? Tem que esperar ela dar aula. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu só colocar aqui como co-host, Centro de Juventude, tá me ajudando. Para quem conseguiu entender, porque algumas pessoas ficaram entrando durante o vídeo, eu queria que alguém comentasse o que você compreendeu, qual a mensagem que trouxe para você.
se fez algum sentido, antes de comentar. E aí? Algumas pessoas entraram mais no meio, não devem ter visto. Mas para você que viu o vídeo, qual mensagem que trouxe aí para você? O que você pôde compreender? Quem entrou no meio aí? Fala um pouco sobre gestão de conflitos, mas e aí? Já aqui a porta. Pois é, Raíssa, devia ter pego o vídeo. Gente, quando a gente estuda gestão de conflitos, é uma coisa que já o nome já diz, gestão, conflitos. Conflitos é uma coisa que você vai estar sempre presenciando, você vai passar bastante por conflitos profissionais. E existem situações, existem coisas que são tão simples de serem resolvidas, e que muitas vezes a gente não faz, igual o Lucas está falando, ceder muitas vezes é necessário, né? E nem sempre bater de frente vai te ajudar, vai te auxiliar. Então, fala muito também sobre a questão do trabalho em equipe. Quando dois estão dispostos a ajudar, tudo fica muito mais fácil. Então, ali eles têm uma ponte. A ponte ali é como se fosse a empresa. A gente pode olhar ali a ponte como se fosse a empresa. Quando você trabalha numa empresa, existem as várias partes dela, né? A departamentalização. É tão legal falar sobre departamentalização. São os fragmentos, os departamentos, que de alguma forma todos estão interligados entre si. Um depende do outro. É até por isso que a empresa ela é dividida, entendeu? Por isso que ela é subdividida, dividida entre várias partes. E que uma coisa que acontece muito é cada setor, muitas vezes, trabalhar de uma forma diferente do outro. Vou dar um exemplo. Um setor de marketing, ele é diferente de um setor de RH, que é diferente de um setor financeiro, que é diferente de um setor de informática, tecnologia, entendeu? Até mesmo porque o trabalho ele é diferente, muitas vezes ele é um pouco mais exaustivo, ele é mais cansativo. Gente, eu tentei baixar um vídeo aqui tem uns blogueiros que tem muito conteúdo bom desses TikToks aí, desses blogueiros que eu acho bem bacana. E o cara pega, tipo, e faz como se fosse a profissão de RH. Todo mundo indo lá no RH, cobrar, e ele super estressado. Por quê? Porque é um ambiente que é cansativo. O RH, onde está o quê? Desde a contratação à demissão do funcionário. Então, não é fácil chegar lá e encontrar todo mundo rindo, né? Mas também não justifica certas ignorâncias. Então, sempre falando de uma forma equilibrada. Então, muitas vezes a gente tem que ceder, sim, entendeu? A gente tem que ajudar. Entendeu? Não é porque é uma coisa do seu setor que você não pode, de repente, auxiliar, entendeu? Claro, dentro dos seus limites, né? Você sair do seu setor para ajudar em outro. Mas você ceder, entendeu? E outra coisa, ali eles estavam querendo o quê? Apenas um passar, apenas um ir para uma direção e outro ir em outra. Não custava nada um ceder para o outro passar. Eles ficaram ali batendo de frente. E muitas vezes a gente faz isso. Eu tenho certeza que vocês ou já presenciaram situações assim, ou de repente vocês estavam nessa situação, entendeu? De ter uma pessoa ali só no ponto de tentar pegar um erro seu, tentar te queimar para o chefe, para a coordenação, sabe? Gente, eu já vi isso demais, isso é tão lamentável, é triste, eu falo que é até nojento, sabe? Um exemplo, eu trabalho com o Matheus, é só um exemplo, tá, Matheus? E, de repente, eu não sei, nós não temos uma boa relação, eu não sou profissional com ele, né, que é o que nós estávamos comentando na aula passada, aí eu vejo o Matheus cometendo algum erro, ao invés de eu conversar com ele, né, falar, Matheus, olha só, deixa eu te falar, ó, deixa eu abrir teu olho, você errou nisso daqui, ó, da próxima vez, presta mais atenção, não sei, dou um toque nele, de repente ele pode até não gostar, e eu faço o contrário, eu levo para o meu chefe, eu levo para uma outra pessoa para prejudicá-lo. Então, isso também acontece demais. Isso envolve o quê? Senso, postura profissional, né? Isso não é você ser profissional. No ambiente de trabalho, nós estamos sujeitos a erros,
entendeu? É uma coisa mais comum. E por que não nós termos essa empatia de dar ao outro? Claro, também tem aquele que é folgado, aquele que é por falta de atenção, aquele que não tem noção, que de repente já está querendo sair do trabalho e acaba atrapalhando o outro. Então, são situações e situações. Mas ceder, muitas vezes, vai fazer parte da nossa rotina. É aquela questão de você ser paciente, né? Trabalhar com gente é muito isso. É muito desafiador, mas envolve muito, muito isso. Aula passada, nós falamos sobre postura profissional, sobre os comportamentos que existem no mercado de trabalho, sobre comportamentos que nós precisamos ter. Então, o Matheus, a Maísa trouxe aí algumas situações. Falamos um pouco sobre a realidade, que nem sempre é fácil, que nem sempre abrir, falar pode ser que adiante alguma coisa, mas muitas vezes adianta sim, entendeu? E que nós temos que estar preparados para tudo, entendeu? De repente, para segurar um pouco as pontas, de repente, para enfrentar uma situação, é uma coisa que vocês vão saber o que fazer. Eu não posso aqui dizer faz isso, pede demissão, sai, vai lá, mete um processo. Eu posso dizer o meu ponto de vista, claro, e posso te dar algumas opções, mas a escolha final é você. Então, por isso que vocês têm que se preparar diariamente, sabe? Com todos aqueles quesitos que a gente conversa: inteligência emocional, competência profissional, autoconhecimento, liderança, que é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje, sobre a importância da liderança, sobre o que é ser um bom líder. Porque o que eu vejo muito? Eu vejo acontecendo até com alunos meus, que acha que liderança é você mandar, é você maltratar, é você achar que o funcionário tem que ter medo de você. Isso está erradíssimo. E tá gravando? Tá. E eu falo para vocês, cada um de vocês aqui, dependente do que vocês façam, vocês podem estar numa situação de liderança. Você pode até pensar, professora, eu não, jamais eu vou mexer com isso. Não, não vou fazer isso, não, não. Sim, você pode se encontrar numa situação de liderança, você pode se destacar. E não é somente no trabalho, pode ser numa comunidade religiosa que você faça parte, um grupo de amigos, até mesmo eu vejo que, não sei, jogos, algum hobby que você faça. Você pode estar numa situação de liderança. Eu aqui agora, eu estou numa situação de liderança, entendeu? Onde eu estou dando aula e tem X alunos aqui prestando atenção em mim e seguindo, né? Pelo menos eu acredito as minhas orientações. Então, postura profissional, comportamentos relacionados ao mercado de trabalho, a sua vida profissional, a forma como você não somente senta, né, ali na cadeira, não, a forma como você fala, a forma como você age envolve o quê? O seu marketing pessoal. Deixa eu abrir aqui. Gente, e o que é liderança? Quando eu falo sobre liderança, tá, é ser líder. Mas na mente de vocês, isso às vezes cai em processo seletivo, viu? O que é liderança? O que é ser líder? Tem muitos significados, mas na mente de vocês, o que é liderança? Liderar, professora, é alguém aprender a ouvir, além do sua própria opinião, o próprio objetivo, é saber compreender os outros, ali o que é, se está bom, se está errado, ou se é daquela maneira ou não. Não botar a culpa nos outros, não mandar os outros fazer seu papel, mas junto arcar a responsabilidade e dividir juntos os problemas. Também, nossa, que linda. Alguém mais quer compartilhar o seu conceito de liderança? Não tem somente um, tá bom? Seu ponto de vista também ele é muito importante, eu gosto de ouvir. Eu acho que, pelo menos para mim, a maior, tipo assim, quando fala em liderança, é ter a capacidade de entender que ser líder é ser democrático, né? Não é impor. Eu acho que isso para mim é o fato assim mais importante, que uma pessoa com senso de liderança, ela nunca impõe, ela é democrática, ela ouve, ela vai saber dialogar, ela vai saber a hora de ouvir e ela também vai saber a hora de se impor, mas não se impor de uma maneira
muito ríspida, mas se impor no sentido de que, para não virar bagunça, né? Às vezes precisa mesmo dessa pessoa que vai botar o pezinho de todo mundo no chão e falar assim, não, vamos respirar e vamos seguir por esse caminho por enquanto. Se a gente vê que não está dando certo, a gente muda de estratégia. Então tem que ser uma pessoa muito equilibrada nesse sentido. Ela tem que saber a hora de falar, de ouvir, de se impor e tudo isso de uma maneira que é sem rispidez, né? Que eu acho mais importante, porque ninguém segue um líder ríspido, ninguém consegue acompanhar uma pessoa ríspida, mal educada ou grosseira, assim. É muito difícil, isso pode acabar prejudicando todo um time, a única atitude dessa pessoa. Ai, gente, eu amo ouvir vocês. Eu fico arrepiada. É exatamente isso, esse conjunto do que a Verônica e que o Matheus trouxeram para a gente. Inclusive, Matheus, tomara que dê tempo de eu passar os tipos de liderança para vocês, que casa exatamente com o que você está falando. Gente, eu tô com 2 slides abertos. O que está mostrando é que tem umas mulheres na mesa? É esse? Não, tá fechado Olha. para mim. Ai, gente, espera. Aqui. E agora? Sim, deu certo. Legal. Eu lembro que quando eu fiz esse slide era o Dia Internacional da Mulher. Eu coloquei as meninas aqui como líderes, meio que homenageando as meninas. Aí eu deixei, né? Quando a gente fala de liderança, nossa, casa muito com o que vocês falaram. Nós temos grandes referenciais. Tenho certeza que vocês devem pensar em pessoas que você olha assim, caramba, gostei daquela pessoa, independente de quem seja, entendeu? Um artista, um desenho, não sei, numa série, alguém ali dentro de casa, um professor, um educador, não sei, né? A gente lembra sempre de alguém que a gente fala, caramba, eu queria ser, não é nem queria ser como essa pessoa, né? Queria aprender a lidar, gostaria de aprender a lidar com os desafios diários como aquela pessoa lida. E isso é bem bacana, porque é como se você também se identificasse. E o Matheus falou uma coisa muito importante, que inclusive eu trago juntamente com algumas experiências que eu tive. Existem pessoas que você trabalha, que estão ali diante de algumas situações e que você fica, cara, o que eu aprendi? A não ser como essa pessoa. Gente, eu já tive o desprazer de trabalhar com pessoas que eram machistas, sabe? Que quando vinha falar com nós, as meninas, era um desrespeito assim tão grande. E eu aguentei ali até onde eu pude aguentar, né? E no final, quando eu saí, eu pensei, gente, o que eu aprendi nesse lugar? Só sofri, só ralei, mas eu aprendi muito, a não ser como líder. E o Matheus também complementou, assim como a Verônica, algo muito importante. O líder ele tem um poder de acabar com o clima organizacional. Ele tem um poder de tornar o clima muito tóxico. Ele tem um poder de acabar com uma equipe, entendeu? Então, ele tem uma responsabilidade muito grande quando você está na frente de pessoas. Olha aí essas mulheres olhando para vocês, cobrando já. Mas isso não é tão difícil, gente. Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. A liderança, ela parte muito do relacionamento, sabe? É igual uma sala de aula. Tudo parte disso, sabe? Vamos imaginar o primeiro dia de um funcionário. Quem é a pessoa que vai recebê-lo, que vai treiná-lo, que vai apresentar a empresa, que vai estar ali à disposição? Não é tão difícil isso, sabe? Outra coisa, o líder também ele precisa se impor, não é uma coisa bagunçada. Que é aí que eu vou fazer o possível para entrar nos tipos de liderança. Existem os tipos de liderança. Existe aquele líder que ele é bonzinho demais, gente, que o que você pede para ele, ele faz, ele passa o pano em você, ele se prejudica, entendeu? Tem aquele líder que é ele quem manda, que é ele, acabou, né? Não vou entrar muito. Tem aquele que acabou, ninguém pode falar nada, que ele quem toma as decisões, e tem aquele líder que é democrático, que além dele impor, dele trazer ideias, sugestões, dele trazer as regras, ele também sabe se impor e ouvir, óbvio. Ele também ouve a sua equipe. Pode falar, Verônica.
Eu gosto muito, às vezes, de me espelhar em pessoas que sabem trabalhar como liderança, né? Pessoas que não trabalham só, favorece um, desfavorece o outro. Gosto muito dessa área, onde se torna justo para todos, né? Às vezes, muitas vezes, um certo dia desse, nós estávamos debatendo na minha área, na minha congregação, né? Foi feita essa pergunta também. O que é um líder e o que é um chefe, né? Eu disse assim, muitas vezes tem uma diferença nas palavras. Líder é uma coisa e chefe é outra. O líder, ele nunca vai só impor os outros, ele não vai só dizer que culpa é da liderança dele, que culpa é isso e aquilo. Já o chefe não, o chefe, ele não quer ouvir opinião, ele não quer saber como é que tá, ele bota a culpa nos funcionários, ele deixa a sua liderança ali jogada, ele quer cobrar dela, não comparece, não compartilha junto, e às vezes favorece um, às vezes não favorece outro. Então, para mim, assim, eu acho muito injusto, às vezes, quando tem pessoas assim, que não trabalham com justiça, que quer favorecer alguma coisa quando é para si, algo que ele está pensando em si. Agora, quando ele, às vezes, não está pensando em si, ele vai e desfavorece aquele que está certo e desfavorece aquele que, às vezes, tá errado. É um trabalho muito, assim, às vezes, confuso, que, às vezes, a gente vai vendo, vai aprendendo e vai dizer assim, é difícil ser líder nesse dia de hoje. É desafiador demais. Opa, deixa a minha internet aqui voltar. Tá dizendo que ficou instável. Deixa eu fechar aqui. Voltou, gente? Vocês conseguem me ouvir? Porque tá dando umas osciladas. Posso continuar? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Quando eu falo sobre liderar, você encontra várias vertentes, você encontra vários significados. E liderar, eu costumo dizer que é dirigir pessoas, é influenciar pessoas, é atrair, é você influenciar, é você inspirar outras pessoas. Não é, não é somente você mandar, é muito pesado falar que é exatamente isso. E, claro, é também você se impor. Mas vamos pegar aqui ao pé da letra, liderar. Quando nós entramos sobre alguns conceitos de administração, tem um ciclo que se chama ciclo PODC, é o ciclo administrativo, né? Que é planejar, organizar, direcionar e controlar. Então, aí dentro está muito conceito de liderança, sabe? E, assim, liderança também está muito associado a certos cargos de autoridade, lógico, porque você vai estar ali hierarquicamente acima de algumas pessoas. Então, você está numa situação de hierarquia, liderando, orientando, dirigindo, atraindo, influenciando pessoas. Então, liderança é basicamente isso, entendeu? E outra coisa que não tem como você correr é trabalhar com vários tipos de pessoas. Então, você vai trabalhar ali das melhores às mais difíceis, tá? Então, é você estar hierarquicamente na frente de pessoas fazendo esse papel aí de influenciar. E algumas características várias, milhares, que nós temos aí de liderança. Influencia as pessoas ao seu redor. Ele é uma pessoa que influencia. E isso, um líder que sabe agir como tal. Porque existem pessoas aí que estão em situação de liderança e são péssimos, entendeu? A última coisa que eles conseguem fazer é isso daqui. Não são líderes. Muitas vezes estão ali, como coordenadores, chefes, diretores, mas líderes estão longe, 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 longe. Deixa eu só fechar aqui a janela, gente. Ele é uma pessoa que tem iniciativa, é uma pessoa que toma decisões. Se alguém te coloca numa situação de liderança, vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu estou dando aqui um pedaço do curso de assistente. A gente aprende, não tem nem como eu botar aqui, sobre a pirâmide hierárquica. O que é a pirâmide hierárquica? Nós aprendemos que existem 3 níveis: estratégico, o tático e o operacional. Quem está lá no estratégico? São os diretores,
são os CEOs, são os donos. É onde fica toda a tomada de decisão. Estratégico. O que é o tático? A tomada de decisão é feita lá em cima e é passado para pessoas que vão comandar o terceiro setor, que são o quê? A parte de coordenação. Então, nós temos aqui, no tático, a coordenação. Para quem que conhece, né? A Regina, a Larissa, a Maria, entendeu? E depois nós temos o que? O operacional, que a gente fala, um dos primeiros conceitos na reforma da administração, Revolução Industrial, era o chão de fábrica, que é quem faz a coisa funcionar ali na linha de frente, no caso, nós professores. E o que acontece? Digamos que temos aqui problemas, situações entre os professores, entre os alunos. Precisa realmente levar de fato lá para a diretoria? Não, a nossa coordenação está aqui para nos auxiliar. Então, envolve muito isso, essa questão de você solucionar problemas. Lembra que eu falei lá atrás? Por que eu pegar, ver o que meu colega está fazendo e levar lá já para o chefe? Não, por que eu não posso resolver ali com ele? Então, envolve muito isso. E você pode até ser cobrado. Você me trouxe isso, você quem tem que resolver. Por isso que, sempre que eu posso resolver algo com o meu aluno, diretamente com ele, eu resolvo, para não ficar levando problemas para a coordenação. Mas, é claro, se for preciso, eu vou levar. Mas eu quero que vocês entendam que liderança também é isso. Essa autonomia de resolver as coisas. Eu lembro que, como técnica de segurança, eu tinha uma autonomia muito grande na obra e isso me assustava. Por quê? O horário que eu chegava, primeiro que eu tinha que ser a primeira, né? Uma das primeiras. Depois eu tinha que dar um treinamento de 15 minutos para os funcionários. Depois eu tinha que fiscalizar eles. E quando eles faziam alguma coisa errada, gente, que foi uma dificuldade muito grande que eu tive, eu tinha que chamar atenção, eu tinha que advertir. Vou dar um exemplo para vocês sobre liderança dentro de uma obra como técnica de segurança. Quero que vocês imaginem um prédio de 14 andares e estamos aqui embaixo fazendo vistoria. Quem está lá em cima está mexendo está colocando os tijolos, fazendo a massa e está caindo massa lá de cima. Eles precisam ter noção que lá embaixo precisa estar isolado, porque pode cair massa ou um tijolo em cima de alguém. E eu era muito nova. E o que acontece? Eu estava em fase de estágio. E aí a minha amiga, era com uma amiga, ela falou, Gabriela, você vai subir lá em cima e você vai chamar a atenção daqueles 2 funcionários. Aí eu cheguei toda fofinha, gente. Falei, olha, gente, não pode, vocês precisam isolar a área. E ela foi bem firme, né, nas palavras dela. Falou assim, pessoal, é o seguinte, vocês sabem, vocês já têm o treinamento. Quando vocês estiverem mexendo com massa, com não sei o que aqui em cima, vocês precisam isolar a área de baixo. Da próxima vez, se vocês não isolarem, eu vou ter que advertir vocês. Tá? Professora, ela foi muito radical? Não, é porque já era uma coisa repetitiva. Ela não gritou, ela não se excedeu, ela foi firme. Se vocês não fizerem, vocês vão serem advertidos. Entendeu? Então, assim, eu tive muita dificuldade nessa profissão por conta disso. Existem linhas de frente que você tem que ser muito mais pulso firme, entendeu? Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. O pessoal aí me procurando para fazer avaliação, tudo atrasado, e eu lá ajudando vocês. Quando eu vou falar isso com algum professor da minha faculdade, eu recebo cada fora, às vezes. Uai, você teve aí 2 meses para fazer, agora que você vem me procurar, você vai ter que pagar outra avaliação. Então, faz parte, entendeu? Eles, como líderes, eles precisam também se impor. Não é ficar à disposição ali 2 meses para mim, entendem? Então, também é você ter essa autonomia. Capacidade de comunicação, que é algo que é muito básico. Os líderes, as pessoas que estão em linha de frente, elas precisam se comunicar, entendeu? Precisa ter um bom relacionamento com os seus liderados. Conversar, assim, bom dia, ouvir a sua equipe. Quando acontecem as consultorias, o que os consultores, o que nós gestores conseguimos identificar? Que os gerentes, os líderes, os coordenadores não ouvem a sua equipe, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Alguém que já trabalhou de telemarketing, ou trabalha, ou conhece como que é o setor? Opa, deixa eu abrir aqui. Não. Sou dono de oficina, mas estou aprendendo. Olha, Lucas, você tem que trabalhar e exercer bastante a sua liderança. Olha o posicionamento em que você está, profissionalmente falando.
equipe de telemarketing geralmente funciona dessa forma. Existem os supervisores, responsáveis por uma equipe, ali, digamos, de 25, 30, são muitas pessoas. E o que eu acho bacana em várias redes de telemarketing, que eu acho assim sensacional, eles fazem dinâmicas, eles tiram, às vezes eles tiram um dia para fazer reunião, eles ouvem a sua equipe, as pessoas, eles trazem estratégias, não estou falando que todos são dessa forma, mas algumas empresas que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu tive a oportunidade de conversar com alguns alunos, de fazer processo seletivo, funcionavam dessa forma. Trabalhavam premiações, tipo, um exemplo, época de festa junina, o pessoal ia fantasiado, a equipe que fosse mais fantasiada ganhava um dia de folga, ganhava um lanche, não sei. Isso é uma forma de animar a sua equipe. Eles procuravam também, porque quem trabalha com telemarketing, sempre que acaba uma ligação, recebe ali uma... Como é que é o nome, gente? Pesquisa de satisfação. Então, eles têm a pesquisa de satisfação de cada telemarketing. Então, eles sentam, conversam. Então, como que está o trabalho? O que você está achando? Precisa de alguma coisa? Então, aqui na sua pesquisa deu que você está ótima, mediano. Não, deu baixa. O que eu posso estar fazendo para te ajudar? Se todo mundo entendesse que liderança é isso, sabe? Como as empresas cresceriam mais e como as pessoas hoje estariam muito mais satisfeitas dentro do seu âmbito de trabalho. Possui disponibilidade, tem capacidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Ser líder também não é você só fazer uma coisa. É você fazer o seu trabalho e muitas vezes também fazer o do seu liderado. Tem uma imagem lá na frente. Deixa eu pegar aqui. Que mostra essa imagem bem aqui. O chefe lá em cima mandando um negócio, tá lá, ele tá dirigindo o negócio. E embaixo, o líder desce e vai ajudar o quê? Os seus liderados. Eu acho bem bacana quando eu conheço algumas empresas e eu vejo o dono trabalhando. Eu vejo o dono lá com a mão na massa. Eu acho muito bacana aquilo ali, eu acho inspirador. É claro, né, gente? Quando você pensa em ser empreendedor, Verônica, já passo para você. Quando eu penso, poxa, eu queria ser empreendedor, a gente tem vontade de trabalhar, lógico, por conta do retorno financeiro, por conta do horário. Embora isso daí é uma coisa que é muito mais à frente que você consegue ter um horário mais flexível para você. Porque o empreendedor, até ele chegar no êxito do sucesso, ele rala bastante. Mas ele coloca a mão na massa. De repente, o Lucas ser o meu supervisor, eu faltar e ele me cobrir. Então, ele ter essa disponibilidade, ele fazer também, se for preciso, ele colocar a mão na massa. Entendeu? Ele assume responsabilidades pelos seus atos. Não é como a Verônica falou. Existem chefes que põem a culpa no funcionário, que põem a culpa na sua equipe. E eu falo, o sucesso e o fracasso nas lideranças muitas vezes está em quem está na frente. Um líder, se for preciso ele trocar a sua equipe, ele tem que trocar. Porque a gente sabe que existem pessoas que dificultam, que acabam com o clima organizacional. Dentro de uma consultoria, a gente vê muito isso, passar um pente fino. Ter sempre uma pessoa ali que está atrasando o trabalho, está dificultando, não está aberta a mudanças, entendeu? Não está satisfeita, está atrapalhando a empresa. Então, muitas vezes, você fica ali, gente, por que essa empresa está segurando essa pessoa aqui? Professora, mas não tem que dar uma chance? Não tem que ensinar, orientar? Claro! Muitas vezes, nem depois disso, essa pessoa muda. Então, isso é a diversidade de funcionários, de profissionais, entendeu? Então, é você assumir os seus atos e ter essa tomada de decisão. Oi, Verônica, pode falar. Eu trabalho muito nas minhas redes sociais, às vezes sempre incentivando o povo, né? A menina pergunta para mim por que eu não trabalho com um vídeo, trabalhando assim ao vivo, falando, gravando, isso é porque eu não gosto muito, sou mais tímida nessa área. Mas quando é na área, às vezes, de incentivar, de explicar, de dar dica, bastante. Aí eu vi você colocando uma imagem, que um dia desse eu trabalhei com ela, na minha mídia, né? Agora, a outra dúvida que me gerou aqui, que eu me lembrei de uma situação, é certo alguém, às vezes, está numa classe de aula e, de repente, está todo mundo querendo ali opinar e a pessoa não quer ouvir e a pessoa ainda grita dizendo assim, eu sou
o professor daqui ou a professora, e é do meu jeito, é eu que estou aqui na frente aqui, é eu que tenho que falar do jeito que eu quero aqui, vocês são alunos, tem que ouvir eu. É certo, às vezes a pessoa falar nessa prepotência com os outros, às vezes, porque na maneira que eu olhei no dia da situação, eu vi que a pessoa não quer ouvir a opinião dos outros, não quer ouvir o que os outros vai falar, só ela quer falar, só ela quer conduzir, e ainda grita dizendo que é o professor ali que tem que ser escutado. Verônica, acontece, que eu posso te dizer que acontece, que existem profissionais na linha de frente que agem dessa forma, entendeu? E nós, alunos, tem que ter uma paciência. Tem aquele aluno que bate de frente, que fala mesmo, entendeu? Que questiona, que não aceita, às vezes dá até confusão, né? E existem aqueles que são mais flexíveis. Eu gosto muito de ouvir vocês, eu acho que é importante ouvir uma outra opinião. Eu posso trazer aqui um conceito de liderança e, de repente, você não concordar. Por mais que ali no Google, na faculdade, eu aprenda para transferir para vocês, você não concordar, não. Para mim, funciona assim, assim, dessa forma. É igual personalidade e caráter. Lá em relações, quem vai fazer o assistente sabe, vai entender o que é isso. Tem um dia que a gente fala sobre. Como é que é a matéria, meu Deus? Ai, meu Deus, como é que é o nome, gente? Desenvolvimento pessoal, que a gente fala um pouco sobre. É muito básico, né? Dentro do meu local de fala, lógico, até onde eu posso falar, a gente fala um pouco sobre personalidade e caráter dentro do profissionalismo. Então, tem gente que fala, não, isso daí não muda. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Não é dessa forma. Existe algumas pessoas que elas precisam adquirir responsabilidades, experiência, sair da zona de conforto, entendeu? E que podem mudar, sim, fazer um bom trabalho, entendeu? Só que isso leva um tempo. Então, assim, Verônica, não é certo, eu não concordo. Eu acredito que nós, professores, educadores, a gente tem que estar aberto a ouvir, sim, o aluno, a escutar, entendeu? Não é somente trazer a nossa verdade. Acontece muito, Verônica, de eu dar uma orientação para o aluno e ele não concordar. Não, eu não aceito, não é assim. Isso não é marketing pessoal. A gente não tem que se preocupar com a roupa. Não, eu posso ir de qualquer jeito e chegar lá eu vendo minha imagem. Eu concordo? É o que eu ensino? É certo? Não. Né? Mas fazer o quê? É a mente dele. Né? Agora, essa parte já de gritar, calar a boca, isso é uma coisa que já foge do profissionalismo, tá? Mas acontece, eu sei que tem. Né? No ensino fundamental, no ensino fundamental, eu passei por essa situação, aí eu calei a boca, né? Eu deixei a professora e me calei, não disse nada, fiquei chateada, mas fiquei calada na minha. Já no ensino médio, veio se repetir a mesma situação, mas só se repetiu com uma colega minha do lado e ela se calou. Ela disse, não vou não. Eu disse assim, pois eu vou, quer ver como eu vou tirar satisfação com ela? Ela disse, não tira não, que ele é ignorante. Eu disse, não é problema de ignorância, não. É problema dele entender que se eu não soubesse das coisas, eu não estava aqui. Se eu estou aqui é porque eu estou aprendendo e eu quero saber. Não vou voltar com dúvida para casa, não vou voltar sem saber as coisas. Aí eu peguei e falei, professor, eu gostaria de tirar uma dúvida com você. Ele disse, pois não. Eu digo, é porque como eu estou aqui, estou aprendendo e não sei, né? Então, eu gostaria de tirar dúvida com o senhor, que sabe mais do que eu um pouco, está aí na frente, né? Então, em relação nisso. Ligeiro, ele me falou, ele explicou. Já não gritou no mesmo tom que ele gritou com a colega minha do lado. Aí eu disse, tá vendo? Às vezes a gente tem que pegar também, não aceitar certas situações, porque se eu não precisasse, não estaria ali. É complicado, né? Eu não sei nem hoje, assim, o que aconteceria numa situação dessa. Eu falo que Deus não dá asa à cobra. Quando nós somos mais novos, quando eu era mais nova, eu era muito insegura, eu era muito tímida, eu sempre andava com a cabeça baixa. Eu tenho certeza aqui que muitas pessoas que são tímidas sabem o que é isso. E hoje não. Eu sou uma pessoa que sou muito, eu questiono bastante, sabe? Principalmente se a pessoa cresce, né? Claro, isso com todo o profissionalismo possível. Eu nunca bato com a pessoa da mesma forma como ela veio em cima de mim, né? Outra coisa, outro detalhe sobre características do líder. Sabe encontrar a solução, é determinado, inspira confiança, obviamente, uma pessoa que inspira confiança, e ele também diz não quando necessário. Não é aquele líder que deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem e tudo fica laissez-faire, que chama, que é o que? Deixar por fazer, que é um tipo de liderança. Então, ele diz não também. Vou dar um exemplo aqui, numa situação de liderança, em que as pessoas misturam as relações.
Verônica é minha líder, gente boa, minha amiga, inclusive, ela quem me indicou para a empresa, e assim, eu quero viajar. Eu chego assim na minha líder, Verônica, deixa eu te falar. Eu me dá aí 2 dias de folga, depois eu pago e tudo mais. E a Verônica fica assim, eita, Fer, e agora? O que que eu faço? Gente, não tem o que pensar. Se não há possibilidade, se ela vai estar dando favoritismo por eu ser amiga dela e ser radista. Não, acabou. Entendeu? Não, vou prejudicar a equipe, entendeu? Infelizmente, não posso te conceder essas folgas. Agora, se ela pode, é outra situação. Se ela pode, se eu posso estar pagando isso posteriormente, entendeu? Mas vão haver situações em que ela vai precisar dizer não, entendeu? E o não tem que vir. Não é sempre dizer sim, tá? Ele é autêntico, ele é carismático? Também existem líderes aí incríveis que eu tenho certeza que vocês se inspiram, mas ele também precisa dizer não muitas vezes. Ele é respeituoso, não tem nada a ver com gritar, com bater na mesa, com humilhar, com não ter senso, com tratar pessoas com favoritismos, não. Ele é respeituoso, tá bom? E ele trata todos da mesma forma, independente de quem seja. Professor, isso está tão longe da realidade que a gente vive? Infelizmente. Mas existem locais, existem pessoas que entendem o que é isso. Infelizmente, são pessoas que não são líderes. Deixa eu dar uma situação aqui que eu passei também sobre liderança. Eu sou uma pessoa muito responsável com os meus horários. Só que acontece, gente, do ônibus não vir, da gente perder. Pode acontecer de você se atrasar. E eu falo para vocês, avisem. Se você vê que você vai chegar atrasado, já avisa antes do seu atraso. Por mais que de repente você não vai chegar atrasado. Isso não foi aqui no IECAP, tá, gente? Já lembrando aqui. Depois eu digo para vocês porque que meu coração surtou aqui agora. Esqueci agora o que eu ia falar. Lembrei. E eu avisei, falei, bom dia, passando para informar que muito provavelmente, olha como você precisa até saber colocar as palavras numa situação dessa, que eu devo atrasar uma média de 10 a 15 minutos, mas não é certeza. E desde já, desculpe pelo meu atraso. Aí a resposta que eu tive, gente, eu tenho essa resposta guardada até hoje, tá? Vou tentar mostrar para vocês na próxima aula. Gabriela, seguinte, você sabe que você precisa estar no seu local 15 minutos antes, então não justifica. Não está tudo bem, está erradíssimo. Você está sendo super antiprofissional. Aí eu falei assim, olha, infelizmente não tem como eu controlar o horário dos ônibus. Infelizmente, meu ônibus atrasou e não passou. Aí ele falou, você acha que você sendo sarcástica, isso está certo? Quando chegar aqui, a gente vai ter uma conversa. Aí já vai eu lá me tremer para falar com o meu chefe. E quando eu cheguei, ele falou assim, Gabriela, você acha que o seu comportamento foi correto? Eu falei, você acha que o seu foi? Ele, mas o que eu fiz? Falei, você foi incompreensível, você foi grosso, no seu áudio você foi sarcástico. Ele, mas eu sou o seu chefe. Eu falei, então haja como tal. Aí ele abriu o olhão, assim, não estou falando que vocês devem fazer isso. Eu, Gabriela, fiz, tá bom? Ele, pois é, Gabriela, então acho que a gente tem que conversar, tem que melhorar a nossa relação. Eu falei, não, tudo bem. Falei, olha, você é meu gerente, meu coordenador, eu respeito você, mas não fala dessa forma comigo. Entendeu? Então, assim, é o momento que eu conversei. Falei, não precisa você gritar no áudio. Outra coisa, eu nem cheguei atrasada, eu consegui chegar no horário. Então, assim, eu sofri muito nessa época que eu trabalhei. E o que que eu aprendi com essa pessoa? A não ser como ele. Quando vocês conhecerem pessoas que têm esse tipo de comportamento, aprendam, observe, entendeu? E não sejam como eles. Estava assistindo uma série ontem também e estava falando um pouco sobre isso. A pessoa falando bem assim. A pessoa perguntou: por que você é tão arrogante? Por que você é tão grossa na forma como você lida com as pessoas? E ela, porque para chegar onde eu cheguei, eu ralei. E não é chegar aqui e ficar rindo e abrindo um sorrisinho para as pessoas. E eu não concordo com isso. E a outra pessoa ficou: será que eu preciso ser dessa forma? Será que realmente eu preciso ser tão ríspida com as pessoas? Então ele ficou pensativo. Não cheguei na parte onde se ele realmente absorveu. Absorva aquilo que você tem, o que as pessoas têm de melhor. Absorver o que eu falo é aprenda.
E o que não te agregar, não for te ensinar. Eu lembro que o Matheus trouxe uma situação para a gente, onde as pessoas no ambiente de trabalho eram tóxicas, faziam piadinhas, entendeu? Comentários desnecessários. E como ele era novo, o cara ele ficou numa situação ali em que, poxa, eu vou tentar ignorar e fazer o meu trabalho. Então, o que a gente aprende? Cara, a passar longe desse tipo de pessoa, a não ser dessa forma. A quando você está numa situação de liderança, você tratar melhor o seu liderado. Caixas de supermercado. Como que funciona um treinamento de caixa? Geralmente são meninas, né? As meninas fazem o treinamento 3 dias e, assim, tem umas que não têm paciência, joga as meninas lá de qualquer jeito, brigam com as meninas se elas erram. Agora tem algumas que treinam, assim, de excelência. Então, assim, eu vou me espelhar mais em quem? Óbvio, naquelas pessoas que sabem fazer isso melhor, entendeu? Então, observem comportamentos, analisem, sim, e busque aquilo que mais te agregar, aquilo que você vê que é feio, que não é legal, que não condiz com profissionalismo e liderança, não faça igual. Não repita isso lá na frente, entendeu? Deixa eu ver aqui o horário. Vamos lá. Diálogo, confiança, O líder, ele também tem uma adaptabilidade muito grande e ajuste às mudanças. Então, às vezes ele muda, está ali no local, vai para um outro e etc. Ele se coloca no lugar do outro, ele ouve, entendeu? Mas ele também não é perfeito, né, gente? Ele é uma pessoa que geralmente ele se sobrecarrega de muitas coisas também. Ser líder não é fácil, não é tão difícil. É desafiador e te faz crescer demais. É aquela coisa de te dar responsabilidades, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar com jovens de 14 anos, 13, 14 anos, a assistência social trazia muito para a gente a importância do jovem fazer um curso, do jovem trabalhar, do jovem fazer alguma coisa além de estudar, porque isso traz o quê? Ocupa a mente, traz responsabilidades, entre outros benefícios. Então, a liderança também traz muito isso para a gente, uma maturidade muito grande de se colocar no lugar do outro, de trabalhar estratégias, de trabalhar gestão de conflitos. Então, assim, situações em que de repente você vê, meu Deus, o que eu faço? E você respira, vai lá, resolve. Em que você vê que você tem o poder de trabalhar a sua equipe da melhor forma, de treinar a sua equipe. É algo que é muito importante, que dentro de uma consultoria a gente traz muito para as empresas a importância de você treinar os seus funcionários. Tem funcionário que está ali e não entendeu o seu trabalho ainda, está confuso. Então, dá um bom treinamento, ensinar, colocar as pessoas certas para trabalhar dentro desses setores. Quando a gente trabalha departamentalização, a gente aprende, né, que os departamentos são divididos, tem ali financeiro, recursos humanos, e que precisam ter pessoas dentro desse departamento. Um departamento financeiro tem que ter ali um gestor financeiro, tem que ter uma pessoa responsável pela entrada e saída dos pagamentos, pela folha de pagamento, pelo dinheiro que entra e sai, entendeu? Tem que ter um responsável ali. E esse responsável, ele vai ter auxiliares. Então, ele precisa saber lidar com esses auxiliares. Dentro de um departamento pessoal, recursos humanos, também funciona da mesma forma. Quando as empresas agregam tudo em um lugar só, sobrecarrega. Isso é péssimo, entendeu? Claro, dependendo da demanda de trabalho. Características que não, para finalizar a nossa aula, que não devem estar em um ambiente de trabalho. Falta de visão estratégica, visão macro das coisas. Gente, fofoca, eu já comentei. Infelizmente tem, mas é péssimo, não deveria ter, entendeu? Era para ser um ambiente 100% profissional. Falta de transparência na comunicação. A falta de comunicação e de diálogo é algo que é péssimo dentro das empresas, dentro das lideranças. O funcionário ele precisa estar a par do que está acontecendo, entendeu? Ele está ali trabalhando, fazendo o seu papel, então por que ele não pode ser comunicado? Vou dar um exemplo. A gente sabe, quem é que não gosta de uma folga, gente? Quem é que não gosta de uma folguinha? E quando emenda o feriado? Então, assim, às vezes o funcionário ele planeja ali viajar, tá com os filhos, com a esposa, não sei. O estudante, né, descansar, e a empresa não fala se vai emendar essa folga, se vai
realmente emendar esse feriado, comunicar, entendeu? Ou se de repente é uma empresa que trabalha final de semana algumas vezes, ou feriado, não comunica também, e aí o funcionário é pego de surpresa. Comunicação, transparência sobre as coisas que acontecem, entendeu? Falta de respeito, isso é básico, não pode haver, as pessoas, todos merecem respeito. A questão do clima organizacional ruim, falta de educação, competitividade e abuso de poder, isso não é liderança, e existem pessoas que são assim, acha que ser líder é você ter essa competitividade, é você impedir que o seu colega cresça. Acontece isso também, a inveja acontecer, você vê ali que você tem um funcionário que é tão bom que ele pode estar no teu lugar, ele pode de repente ali adquirir uma posição como a sua, estar no seu lugar, e você, por insegurança, começa a prejudicar o outro, falta de profissionalismo total, não tem nem o que falar, abuso de poder, entendeu? Apontar o dedo, gritar, ameaçar, isso daí não condiz com liderança. Isso não é você ser líder, tá? Excesso de problemas pessoais. Vou dar um exemplo. Não tive um bom dia. Meu dia foi péssimo, já começou mal, é só um exemplo. Aí eu chego aqui, toda ignorante, como se vocês tivessem culpa, inteligência emocional nenhuma, entendeu? Cansaço físico e mental é uma coisa que vai acontecer, entendeu? Mas eu não posso jogar isso na minha equipe, entendeu? Mentiras, né? Que também é algo que não está dentro da liderança. E entre outras várias qualidades ou defeitos que não podem haver no senso de liderança. Então, parte muito disso, da relação que você tem com a sua equipe. Pessoal, antes de finalizar a nossa aula, eu queria saber de vocês, eu queria que todos colocassem aqui, tenho 19 pessoas, e eu vou colocar a minha também. Me digam pessoas aqui que vocês se inspiram, uma pessoa que você se inspira quando se fala de liderança. Pode ser quem vocês quiserem, tá bom? Eu tenho aluno que coloca cantora, a Juliette já saiu várias vezes aqui, dizem que se inspiram nela como liderança. E você? Em quem você se inspira? Em quem você olha assim, cara, é um bom líder? Olha, a Raíssa colocou Lady Gaga, já gostei. E vocês? Gente, uma grande líder que eu sou, assim, já li sobre ela. Eu era criança na época que ela morreu, mas eu admiro muito essa mulher, que é a princesa Diana, Lady Di. Eu acho ela foi uma mulher incrível, incrível, incrível e inspiradora. E vocês? Pode ser amante. Eu queria que vocês colocassem aqui para finalizar a nossa aula. Pessoas que vocês observam e se inspiram como líder. Minhas coordenadoras são muito boas também. Verônica falou que o esposo dela. Emanuele falou que a mãe. Porque eu tenho certeza que para vocês estarem colocando essas pessoas, realmente são pessoas que sabem estar na frente de situações, são pessoas inspiráveis, entendeu? E nela, sim, é interessante que você se espelhe, mas que você crie a sua liderança, obviamente, né? Dependendo da situação, da sua área de atuação. Mãe, pais, irmã. Deixa eu falar aqui uma coisa engraçada da minha filha. A minha filha, quando ela tá brincando com os coleguinhas dela, ela brincou de operadora de caixa esses dias aqui. Aí ela falou assim: eu vou ser a caixa e você vai ser o cliente. Aí o menino falou: não, eu vou ser a caixa e você vai ser a cliente. Ela: não, eu já tô aqui e eu vou ser a caixa, tá bom? Então ela já se colocou numa situação de liderança. Quando ela tá brincando de professora com os amiguinhos dela aqui do prédio, aí ela fala: eu sou a professora. Eu falo: filha, você tem que dividir, você precisa também ser aluna. Ela: não, mãe, eu quero estar aqui na frente, eu quero ser a professora. A gente já consegue enxergar um pouquinho ali de liderança, né? E nós temos que trabalhar isso nas nossas crianças, preparar elas para que elas estejam, sim, na frente e em grandes lugares, né? Pessoal, muito obrigada. Matheus colocou Marcia Johnson. Matheus, quem foi ela? Passa aí, compartilha com a gente.
A Marcia, ela foi, tipo, uma ativista muito importante pro movimento LGBT. Ela era, tipo, uma mulher trans, negra, bissexual, e ela estava, tipo assim, à frente do movimento, mesmo quando ela não tinha nem voz. Tipo, foi uma das grandes percussoras, acho que na década de 60, 70, não vou lembrar direito, mas ela foi, tipo assim, um grande boom pro movimento. Ela foi uma grande ativista, e eu me inspiro em pessoas assim, que mesmo sem voz, conseguiram alcançar um lugar de. Eu acho que não é nem um lugar que a pessoa quer respeito, é um lugar de eu fiz o meu papel, continuem daí. Eu parei aqui, mas vocês continuam. Eu gosto de gente que passa essa perspectiva para mim. Ai, que legal. Obrigada, Matheus, por compartilhar com a gente. Olha só como as coisas que vocês compartilham servem para os outros. Por isso que eu gosto de ouvir vocês. E como eu desconhecia, né? Aí a gente já vai dar aquela pesquisada e conhecer um pouco mais a fundo, porque eu sou muito curiosa, né? Preciso estar por dentro de tudo. Na próxima aula, que vai ser a nossa última, inclusive, peço que vocês não faltem, eu vou falar sobre os tipos de liderança e a gente vai estar encerrando o ciclo e eu vou estar explicando também sobre como que vai funcionar os certificados, tá? Deixa eu ver, até a última aula, até antecedendo a última aula, eu vou lançar o arquivinho lá no grupo de vocês, de quem concluiu a oficina com esse, tá? Exceto o acolhimento. O acolhimento é diferente, tá bom? Eu com a Eli, a gente vai estar conversando com vocês. Pessoal, obrigada pela aula, obrigada pela participação de vocês. Peço que realmente vocês participem mesmo, falem mesmo, abram esse microfone, tá? Que eu quero ouvir vocês. Eu gosto muito de, não somente aqui, deslanchar os meus slides, mas saber o ponto de vista de vocês. Eu acredito muito que vocês podem ser grandes líderes, independente da área que seja, porque ser líder não é somente você ser um líder numa situação profissional no mercado de trabalho, né? Mas existem várias outras áreas que vocês podem ser líderes. E eu acredito muito que vocês podem ser. Sejam ousados. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vocês vão ver o tanto que vocês vão aprender. E como a gente aprende nesse meio que é trabalhar com o ser humano, com outras pessoas. Você vê o lado ruim, você vê o lado bom, o lado engraçado, mas a gente cresce demais. Eu respeito muito a profissão de psicologia, a profissão do psicólogo, sabe? Que é entender o que se passa nessa caixola aqui. É incrível. Futuramente, quem sabe eu faço também. No mais, é isso, pessoal. Muito obrigada. Tenham um excelente dia. Respondam a chamada, tá bom? E parabéns aí para a galera que se comprometeu, teve responsabilidade, fez aí as atividades e a prova. Quem não fez, me procure, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Tchau, gente. Obrigada.